Deixa eu ver aqui, né? Olá, boa tarde. Aliás, boa noite, né, Tessi? A gente está gravando uma live agora, mas ela vai ser divulgada oficialmente à noite. Então, quem tiver online agora pelo Facebook e quiser nos acompanhar, boa tarde para vocês. E o público que vai participar da formação à noite, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Hoje nós iremos falar um pouquinho de curadoria na EAD. Eu sou Amanda Araújo, sou professora, tutora externa da Uniaselv. Hoje, eu pensei em passar a apresentação mais adiante, mas como vai estar disponível para vocês, então a gente se apresenta um pouquinho melhor, né? Eu sou especialista em psicopedagogia e em ensino à distância, gestão e tutoria. A minha graduação, ela é primeiramente em computação e depois eu acabei me apaixonando pela pedagogia e fiz licenciatura em pedagogia. A Tessi. Oi, Tessi. Tessi. Bem? Não estou te ouvindo. Agora sim. Indo? Sim, Tessi. Tessi, pode falar. Agora estamos ouvindo você. Tá me ouvindo bem? Sim, pode se apresentar. Especialista em tecnologias digitais da educação e sou graduada em pedagogia, né? A gente trabalha muito em dupla, eu e a Amanda, e justamente por conta disso, nós desenvolvemos uma parceria, né, que é através de, além da nossa amizade, né, nós temos uma parceria também profissional, que é a nossa página no Facebook, Pedagogia que Inspira. E também novinho, saindo do forno, nós temos o nosso site, www.pedagogiaqueinspira.com. Vocês podem estar acessando e lá a gente deixa todos os materiais que a gente cria, né? Cartilhas, objetos digitais de aprendizagem, a gente tem um monte de material legal para... Amanda? Oi. Pode passar o slide, por favor? Tá certo. A gente também tem o Instagram, tá? Se vocês quiserem nos seguir, fiquem à vontade. Na próxima semana também estaremos trabalhando com o Instagram da nossa página e teremos promoções também para divulgar para vocês. Então, gente, nesse dia lindo de hoje, né, nós temos aí a responsabilidade de trabalhar essa temática de curadoria. Mas, afinal, o que é curadoria? Qual é a sua finalidade e qual a importância de construir critérios para a curadoria? A partir de agora, nós vamos fazer uma série de debates, conversas, para a gente estar construindo junto esse conceito, né, de curadoria. E aí nós vamos estar apresentando também várias dicas bem interessantes de como utilizar a curadoria na educação à distância. Pode passar, Amanda, por favor. Certo. A partir de agora, nós vamos estar transmitindo para vocês um vídeo.
encerra, reclui, e aquilo fica ali. No dia que alguém precisar, vai se buscar informação. Não. A finalidade da curadoria é tornar disponível para as pessoas e instituições que têm uma tarefa decisiva hoje de serem curadores, né, daquilo que importa. É interessante que a expressão cura, né, ela tem um radical latino que significa cuidar. Da onde vem, por exemplo, curar. Da onde vem alguém que cuida por nós. Um curador, né, alguém que cuida a nosso favor. Isso é toda pessoa que é capaz de curar alguém no sentido de ajudá-lo, né, de ferir aquilo que está ferido, de modo que ele deixe de ser um ferimento de uma outra relação. Aí que a ideia de curadoria é alguém que... Ele não tá transmitindo adequadamente, ele está dando falhas no áudio. Muito como zelador que guarda e tranca. Muito no sentido de proteger, de disseminar, de aumentar o acervo, de fazer com que as pessoas tenham a ele acesso. Não é algo, portanto, recluso. A percepção de curadoria é muito mais a orientação de disponibilidades do que, de fato, a construção de locais onde você encerra aquele tipo de circunstância. Isso, a era da curadoria é aquela em que nós temos tantas informações que é necessário que algumas pessoas, algumas instituições, elas sejam capazes de nos auxiliar exatamente nessa seleção. Aliás, a palavra critério é uma palavra que vem para nós da agricultura. Ela significa separação. Critério, no grego antigo, é separar o joio do trigo, é separar o feijão da pedra, separar o que serve daquilo que não tem utilidade. Por isso, a construção de critérios e, ao mesmo tempo, o acúmulo e a guarda é guiada do acervo das informações é que é, no entender, a tarefa mais decisiva da curadoria. Já, vocês conseguiram acompanhar o vídeo? Ele estava dando... Estava travando, Amanda. Eu acho que vale a pena você colocar o link para as pessoas estarem assistindo depois. Ele travou muito, mas deu para acompanhar pela legenda do vídeo, tá? Mas o áudio saiu bem travado. Entendi. Tá. Continuidade. Você quer comentar um pouquinho? Alguma coisa? Eu posso passar? Não, pode passar. A gente vai puxar esse vídeo mais para frente. A discussão. Tá certo. Então, acredito que Portela ele veio trazer um pouquinho, né, do que vem a ser a curadoria na sua epistemologia, mas aí a gente vai trazendo também, esclarecendo de fato o que vem a ser a curadoria mais à frente, como a Tessie disse. A curadoria ela pode ser associada com a prática de buscar, selecionar e disponibilizar determinado conteúdo. Partindo dessa concepção, todos os casos apresentados envolvem algum processo de curadoria ou ação de um curador. Então, em toda vez que seja necessário, né, eu fazer uma curadoria, em cada situação, é necessário eu entender do que se trata e fazer a cura. A curadoria, ela está no sentido de curar, né? E dentro da EAD, a gente tem todo um caminho a ser percorrido para que a curadoria seja, de fato, algo eficaz, né? Seja algo de valor para aquele aluno, que no caso é o nosso público-alvo. Muito bem, então, a partir de agora, nós vamos estar estudando alguns casos, né? Como que a gente faz a análise dessa curadoria e do papel do curador. Você pode estar passando, Amanda, por favor, primeiro caso? Sim. Então, vamos lá. A Lívia começou a estudar design e pretende se tornar uma ilustradora. Por isso, ela passou a seguir a pasta Posters Inspiration, isto é, inspiração de pôsteres, criada pela designer Aline Albino, no Pinterest. Nela, Aline seleciona e agrupa pôsteres que utilizam desenho, colagem, fotografia, tipografia e outras técnicas ilustrativas.
Nesse primeiro exemplo, a gente já pode verificar aí um papel de curadoria, né, que a nossa colega Lívia começou aí a fazer, utilizando uma ferramenta muito comum, né, que é o Pinterest. Então, basicamente, o papel do curador é fazer uma seleção de arquivos, né, daqueles os quais ele considera importante para a sua área de atuação ou para um determinado público-alvo. Pode passar o segundo estudo de caso, Amanda, por favor? Vamos lá. Interessada em comprar um refrigerador, Silvia buscou no Google informações sobre modelos, dicas e as lojas que tinham preço mais acessível para o seu bolso. Nas 2 semanas seguintes, ao entrar no Facebook e em outras mídias sociais, vários anúncios patrocinados sobre refrigeradores surgiram na área dos anunciantes das páginas do seu perfil. E aí, pessoal? Isso já aconteceu com vocês? Toda vez que dá um Google. Aliás, não precisa nem você digitar. Basta você falar em voz alta. Eu estou pensando em comprar um fogão novo. E aí aparece lá no teu feed do Face um monte de anúncio de fogão. Eu estou pensando em trocar de carro. E aí aparece aqueles anúncios. Deseja fazer um upgrade, trocar o seu carro, dar de entrada. Quem nunca passou por isso, né? Isso aí é uma situação muito comum. E esse é um outro tipo de curadoria. É uma curadoria que usa inteligência artificial. E a Amanda ela vai estar adentrando depois aí nessa área dos robozinhos, né? Pode passar, Amanda, por favor. Terceiro estudo de caso. Otávio trabalha na plataforma Escola Digital. Só um parêntese. Atenção, professores de plantão, fica a dica, Escola Digital, ele é um repositório de conteúdos, de planos, de ideias, é uma excelente plataforma para vocês estarem navegando e aprofundando os seus conhecimentos na área de educação. Então, ao editar a página inicial da plataforma, ele colocou em destaque 3 objetos digitais de aprendizagem que tratavam das causas de minorias, como o combate aos preconceitos raciais e étnicos. Então, vejam só, o Otávio, né, ele utilizou uma plataforma que o auxiliou a fazer uma curadoria, a fazer uma seleção. Né? Quando a gente fala em curadoria, a gente está relacionando muito a conceitos de selecionar, mas não é selecionar aleatoriamente, é selecionar com intencionalidade. Por que que você está escolhendo tal imagem, tal objeto digital de aprendizagem, roda, a fundo dele, né? Toda vez que vocês pensarem em curadoria, sempre associem eu vou procurar um objeto de aprendizagem ou um objeto digital de aprendizagem com uma intencionalidade pedagógica, com uma finalidade educativa. Tudo bem? Pode passar, Amanda, por favor. Só uma dica também, até se falou da Escola Digital. Aqui embaixo, na apresentação, tem a fonte, tá? E tem o link de onde você pode encontrar essa plataforma, que tem uma infinidade de cursos maravilhosos. Verdade. Ótima dica. E aqui a gente entra um pouquinho na curadoria digital. No âmbito digital, a curadoria ela pode ocorrer tanto por meio de ações humanas quanto automaticamente por máquinas. São os algoritmos que ficam escondidos, filtrando, né, nas mídias, o que aparece nas mídias sociais, como, por exemplo, quando você procura ali a geladeira, né? Muitas vezes, está em casa e vai dar uma olhadinha ali no Google, uma roupa, um sapato, um capacete, uma garrafa térmica, e aí você olha, pesquisa preço, mas depois você desistiu, não está preparado financeiramente, ou não encontrou o que você queria, e com o passar do tempo, se você acessar de novo, né, o que vai aparecer? Aquele produto que você queria, ainda há pouco, piscando, assim, aparecendo para você, olha, eu aqui, né, eu com preço tal, me compra.
E aí eu achei interessante trazer para vocês a dica do Detona Ralph Wi-Fi, que acontece mais ou menos isso, né, no filme. Então, para que vocês entendam um pouquinho essa questão dos spams e dos agentes inteligentes trabalhando nesse sentido, eu recomendo, porque é um filme que retrata isso, como acontece ali, né, de forma lúdica, interativa, e, ao mesmo tempo, você sorri, interage, mas você aprende também como funciona. Ali, por exemplo, nesse GIF, está o eBay, né, que é também um site de compra, venda de itens, né? E lá, ó, fica mais ou menos assim, que nem esse bonequinho, olha, mostrando assim para você, né? Me compra, me compra. Mas tá, como que isso acontece? Existe uma curadoria aí nesse sentido, que é feita através de algoritmos, né? Algoritmos de busca. Se eu procurei uma geladeira, olhei ali os itens, né? Não quis comprar naquele momento, ou até mesmo comprei, posteriormente, o histórico, né, dessa pesquisa, ela fica ali armazenada e em um dado momento, quando você for fazer o acesso novamente, vai aparecer aquele produto várias vezes. Muitas das vezes com o preço mais em conta, outro com o produto melhorado, né? Isso tudo também faz parte desse processo de curadoria. Mas por trás existem algoritmos que estão trabalhando, né? E a gente chama ali de agentes, né? Que são os agentes inteligentes. Quem faz e por quê, né? Pode-se dizer que todos os indivíduos são potencialmente curadores, ou seja, indivíduos que buscam, leem, avaliam, reúnem, organizam e partilham informações com o intuito de dar sentido, ordenar, reorientar a participação de outros indivíduos. Esses também potencialmente leitores e curadores. É por isso, professores, que vocês devem se apropriar dos objetos digitais. Todos eles, sendo educacionais ou não, eles podem ser usados na aprendizagem dos estudantes. Mas para que isso aconteça na prática, você deve assumir alguns critérios para a sua curadoria no momento da seleção de ODAs e na elaboração de seus planos de aula. Então, assim, curadoria é uma atividade que todo mundo faz, consciente ou inconscientemente. A partir do momento que nós, enquanto professores, né, a gente se apropria desse conceito de curadoria e de como fazer curadoria para que ela esteja a nosso favor, aí sim a gente consegue usá-la para promover a aprendizagem de diferentes formas. Um dos exemplos, né, algo que eu e a Amanda a gente tem tentado é aproximar as redes sociais, como Facebook, Instagram, que inicialmente não são plataformas de aprendizagem, nem com essa finalidade, mas que agora elas estão, outros educadores também estão utilizando desse outro formato, né, para promover a aprendizagem por meio dessas redes interativas. Pode passar, por favor? Aqui nós temos... Sou eu ou você? Oi? Eu posso continuar e você pode me ajudar complementando aí com a sua prática. É interessante o que a Tessie falou ainda há pouco, que todos nós que trabalhamos com a educação ou que somos pesquisadores ativos, né, nós estamos sempre fazendo a curadoria, estamos sempre nesse processo de cura, principalmente quando a gente tem a preocupação de verificar se aquele conteúdo realmente procede, né? Antigamente, há alguns anos, quando nós estávamos na faculdade, por exemplo, os professores pediam trabalhos que nós precisávamos desenvolver, né? E nesse desenvolvimento existiam aquelas questões que o professor pontuava, por exemplo, gente, nada de pesquisa do Wikipédia, ou verifiquem se a fonte está correta, né? Não tragam qualquer coisa, verifiquem mais de uma fonte. Todas essas dicas, todas
todas essas falas, elas já estão dentro do processo de curadoria, né? A curadoria não é só eu achar que aquele objeto digital de aprendizagem, ou aquele artigo, ou aquele site está trazendo algo legal e vou compartilhar com os meus alunos. A curadoria em si é algo que todos nós devemos trazer para a nossa prática docente, porque não é só pegar o primeiro conteúdo e disponibilizar. Como a gente aprendeu lá na faculdade, que nos era exigido, né, verificar a veracidade de tal informação, assim, nos dias de hoje, então, principalmente com essa disseminação de informação, né, a gente tem que ter esse cuidado de pesquisar em mais de uma fonte. Eu encontrei esse assunto nesse site, está muito bacana, mas não custa nada você pesquisar em outras fontes, ou até mesmo verificar um vídeo no YouTube para ver se a fala de algum educador condiz com aquilo que você estava pesquisando. Isso é importante. Então, esse processo de curadoria, ele passa por etapas, né? Um professor que faz curadoria, ele contempla em seus objetivos pedagógicos e de aprendizagem as seguintes etapas. Primeiro, ele vai identificar quais são as necessidades naquele momento. Segundo, ele vai buscar esse conhecimento, né, esse conteúdo, na realidade. Depois, ele vai armazenar esse conteúdo. Em seguida, ele vai distribuir esse conteúdo. E, por último, ele faz o monitoramento desse conteúdo. Essas etapas, para quem trabalha com o ensino à distância, ela é basicamente algo que a gente já faz o tempo todo, né? Principalmente quando a gente precisa trabalhar um dado conteúdo e a gente precisa disponibilizar para aquele aluno, né? Então, eu vou falar sobre diversidade, eu vou procurar em vários locais informações que sejam pertinentes à diversidade, que estejam de acordo com o currículo naquele momento, que seja interessante compartilhar com os alunos, né? Mas não basta, se eu colocar diversidade, vai aparecer uma infinidade de informações. E aí entra o processo da cura, onde eu vou filtrar as informações mais importantes, eu vou olhar as fontes, de onde que é essa matéria. Existem sites, a própria Wikipedia, como alguns chamam, que eu posso tranquilamente inserir uma informação lá, né? E outra pessoa pode pesquisar, encontrar aquela informação que eu inseri, que pode ser verdadeira ou não, e sair baixando e compartilhando com outros. E aí entra, né, as fake news, entram questões que não são verdadeiras e acabam prejudicando outras pessoas. Então, é necessário, ali nessa segunda etapa, quando eu vou adquirir esse conteúdo, fazer o filtro, né, e olhar nos sites. Por exemplo, você que é pesquisador, que é aluno, o interessante quando você faz essa busca é encontrar artigos publicados, né, nesses sites periódicos, nos anais de eventos que já ocorreram, né, que é bem interessante, nessas bibliotecas virtuais que tem ali, que nos passam, né, bons fundamentos de verdade, né, você confia, é confiável, tem fonte confiável. E a partir dali, eu armazeno, faço uma pasta, onde eu vou pegar esses conteúdos. Posteriormente, eu vou divulgar para os meus alunos. Olha, hoje a gente vai falar sobre diversidade, eu preparei aqui um material, e aí eu compartilho com esses alunos. Em seguida, eu vou fazer o monitoramento, ver como que eles estão fazendo uso dessas informações, e faço ali atividades, né, para que eles realmente leiam e se apropriem do conteúdo. Cabe também ao professor, curador, sempre considerar o contexto social das suas salas, já que na mesma escola, cada turma pode apresentar características diversas entre os alunos, bem como cenários diferentes em cada turma. Então, antes de me preocupar em apenas disponibilizar tal informação, tal conteúdo, eu tenho que me preocupar em como eu vou disponibilizar, através de que plataforma eu vou utilizar. Como que esse conteúdo vai chegar ao meu aluno? Será que ele tem condições de acessar? Qual seria o meio mais viável,
né? Existe toda uma questão aí que, nesse processo, o professor deve levar em consideração para que haja realmente uma apropriação de conteúdo por parte de um aluno, né, de forma eficaz. Eu coloquei aqui, né, a professora correndo no meio do fogo, porque é assim mesmo. É um cenário que a gente vai pegando conteúdo, muitas das vezes sem saber a veracidade, né, e é interessante verificar a fonte, né, para não se queimar. Mas eu comentário, a Tessa não se segura, ela quer falar. Fala, Tessa. Não, eu tô só, achei engraçada a parte da professorinha aí pulando no fogo, né? Muitas vezes como a gente se encontra quando a gente tem que fazer a seleção de materiais e a gente não sabe direito por onde começar, e pesquisa aqui, pesquisa ali, mas é isso, né? Tem que levar em consideração todas essas etapas que você levantou, e aí só fazendo um resumão, 5 etapas: identificação das necessidades, saber o que o meu público-alvo precisa, aquisição de conteúdo, aqui é onde a gente leva acho que grande parte do nosso tempo, né? Quando a gente vai verificar quais conteúdos, qual se encaixa para esse público. Para isso eu tenho que realmente ter feito uma sondagem prévia de quem é o meu público-alvo, armazenamento, distribuição de conteúdo e o monitoramento. Sempre, sempre, sempre a gente tem que estar monitorando, utilizando várias ferramentas diferentes para ver o que está sendo feito, como está sendo feito e se está sendo bem aceito pelas pessoas que estão recebendo, né? É algo que a gente precisa estar sempre atento. Pode passar, Amanda. Verdade. A curadoria hoje, ela está muito evidente, né, Tessi, devido às fake news, que antes não eram de forma virtual. Como a gente comentou numa outra formação, né, lá na Grécia Antiga, tinha o Ágora, né, onde as pessoas se achegavam, vamos dizer assim, no finalzinho da tarde, e iam conversar, né, iam os demagogos. Na época, agora, né, Oi? Oi, Tessa. Aquela pessoa assim já bem velha. Na minha época, fake news tinha outro nome, a gente chamava de fofoca, né? Agora tem essa nomenclatura aí de fake news. É verdade, Tessa. E é bem interessante porque, assim, hoje as fofocas, né, sejam fake news ou pós-verdade, vocês vão ver que tem uma semelhança. Antigamente a gente precisava sair realmente da nossa casa para ir para uma praça, para ir a um shopping, para ir na casa da vizinha. Hoje em dia, ninguém mais sai de casa e sabe muitas coisas, né? Porque hoje em dia existe a internet. Por um lado, pode ser bacana. Nossa, estou tendo acesso à informação sem sair da minha casa, sem precisar ir comprar um jornal impresso, basta eu acessar e está tudo bem. Por outro lado, a gente leva em consideração que essa proliferação de fake news e pós-verdade, elas muitas das vezes nos levam a nos enganarmos, né, com algumas situações. Por exemplo, quantas pessoas não caíram naqueles golpes de emprego, né? Por exemplo, apareceu lá no Facebook, se você for amanhã em tal empresa, tal hora, vão estar pegando o currículo e você pode ser selecionado, né? E aí, no outro dia, aparece um turbilhão de pessoas lá na frente daquela empresa esperando, e as pessoas olham assim, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Né? Nós não estamos sabendo de nada. De onde vocês tiraram essa informação? Foi da internet. Fake news, né? A fake news hoje, ela faz parte do nosso cotidiano, e a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que, hoje em dia, a fake news, a curadoria, ela é algo primordial, né, para todo profissional, não digo nem tanto só o da educação, mas todos os profissionais, em todas as esferas, é interessante a gente ter o conhecimento desse processo de curadoria, de como fazê-lo, e de certa forma, também buscar realmente a verdade. Quantas vezes vocês já não viram que o Didi morreu, né, ou que até mesmo o Gugu já havia falecido bem antes, né, de acontecer aquele acidente? Porque as pessoas disseminam fake news pela internet, né? Quantos outros artistas vocês viram aí que já morreram
entre aspas, né? E quando a pessoa sabe, meu Deus, estão fazendo até meu velório e eu tô aqui ainda vivo. Isso tudo são fake news. E a gente tem uma outra palavrinha que talvez seja uma novidade, que é a pós-verdade. É um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que aos apelos às emoções e às crenças pessoais. E para explicar melhor essa outra fofoca midiática, vamos dizer assim, a gente traz um vídeo do Karnal falando sobre a pós-verdade. Hoje, no pensamento da sociedade, na capacidade de autorreflexão da sociedade sobre suas problemáticas sociais e, sobretudo, políticas. Como é que as redes sociais ajudam ou prejudicam o processo político de uma sociedade como a nossa? A questão é que toda técnica ela é neutra. O martelo serve para pregar e serve para assassinar alguém. Nenhuma técnica é boa ou ruim. A fofoca é uma característica humana. Citado nas grandes obras da literatura. O problema, talvez, atual é que a rede social, ao fazer a detração, que é a palavra bonita, detração, Tessi. Detração é latim. Ao fazer a detração, nós estamos perdendo, inclusive, o nexo com a autoria, porque eu posso usar um avatar falso. Eu posso dizer detrator. Exatamente. O detrator desaparece, eu jogo as calúnias ao vento, que está sendo confundido com mentira. Quando se diz que o Trump, na sua campanha, acusou Obama de não ter nascido nos Estados Unidos, não é pós-verdade, isso é calúnia política, prevista por Maquiavel. Ou seja, o Trump está usando calúnia política contra um adversário ou contra a candidata de um adversário. Pós-verdade é um pouquinho mais complexo do que a mentira, porque a pós-verdade pressupõe com o objetivo e passe a achar que se está na rede é verdadeiro. É diferente da simples mentira. A pessoa que espalha uma mentira sobre o adversário não é adepta à pós-verdade, é simplesmente um mentiroso. Isso é uma das coisas mais antigas do planeta. Agora, a pessoa que, ao acessar todas as informações da internet, acredita naquilo que diga respeito ao seu universo, porque nossa seleção hoje da verdade é uma seleção afetiva de identidade, não é uma seleção objetiva. Então, tudo que disserem de errado, de mal ou de ruim, sobre quem eu não gosto é verdadeiro, eu acredito, porque o critério é individual. Volto àquilo que eu havia dito anteriormente. A centralização do indivíduo, a marca narcísica, a vontade de definir o meu eu como eu absoluto, é uma das marcas contemporâneas e é uma das coisas que caracteriza tanto destacava. Ou seja, não se trata de pós-verdade, se eu simplesmente digo. Hoje, como todos sabem, há empresas especializadas em fake news. Hoje há pessoas que passam o dia no computador com 20, 30 falsos para evitar a fake news ou recebem dinheiro para atacar. A União Europeia fez mas isso é um pouquinho da parapeneira com o sol, porque a internet esgarçou e capilarizou a capacidade de acesso à informação. O lado positivo disso é que mais gente tem acesso à informação. O lado negativo é que mais gente tem acesso à informação também. Então, aí veio o Karnal falando um pouquinho da pós-verdade, né? Viu aí, Tessia, a palavra, nova nomenclatura, novo nome de fofoca, detração. E o fofoqueiro é o detrator. Vamos se apropriando aí das palavras novas, né, da nossa contemporaneidade. Não é para chamar mais a pessoa de fofoqueira, é para chamar de detratora.
Então, pessoal, dando continuidade, né, a curadoria de conteúdos incorporada em sua prática pedagógica, ela contribui para produzir e colocar em circulação informação confiável e ética na formação dos estudantes. Então, eu quero fazer um grifo, né, colocar em caps lock, em negrito, em itálico, todas as fontes que dê para usar para deixar em destaque, né, a questão da contribuição da curadoria, né? É produzir e colocar em circulação informação confiável. Essa é a palavra-chave, né? Em período de fake news, quem tem um amigo curador é rei, né? Ou quem é curador é rei, sabe aí fazer a seleção de materiais, de fontes e de informações que estão de acordo com a verdade e que não são detratoras. A partir do surgimento da cultura de mídias e mais ainda na cultura digital, com a pluralidade de plataformas e opções para o acesso e o compartilhamento de informações, fica cada vez mais difícil saber, afinal, o que está fazendo ou não parte do universo digital e informacional de todos, principalmente dos estudantes. Nossa, como assim? Será que o que eu compartilho aqui é algo que a Amanda vai estar vendo lá na casa dela? Ou será que ela tem acesso a outros tipos de informação que eu não tenho, né? Ainda que a curadoria em si não garanta a proteção total dos estudantes contra informações falsas e o efeito bolha, ela pode trazer resistência a esses problemas, visto que está nas mãos dos professores curadores o papel de selecionar e colocar em evidência conteúdos que apresentem qualidade e informações corretas para seus alunos. Então, não é no sentido de, não, eu estou dando um spoiler, eu ia falar do efeito bolha, mas tem um slide que vai falar especificamente sobre ele, né? Mas esse daqui, ele está trazendo já uma prévia do que está por vir, né? Será que tudo aquilo que eu faço, que eu escolho, que eu seleciono, vai ser, por exemplo, o que o meu marido, que mora na mesma casa que eu, divide a mesma rede de internet, será que vai aparecer as mesmas coisas para ele? Ou será que vai aparecer de acordo com a seleção dele, o gosto dele, o que ele assiste, o que ele consome, né? Aí a gente está trazendo já a introdução de um conceito que é o do efeito bolha, que a Amanda vai estar explicando logo mais à frente. Isso é para a gente tomar muito cuidado, porque não é porque você, professor, está selecionando X e Y conteúdo que o teu aluno só vai consumir X e Y conteúdo. Pode ser que ele acesse o abecedário inteiro, né? Existe aí essa infinidade de opções. O que a gente precisa fazer é munir os nossos estudantes para que eles saibam fazer essa seleção, que eles também se tornem curadores, né, de conteúdos para lutar aí contra essas informações falsas. Já, Amanda, pode passar. Eu achei engraçado, eu estou acompanhando aqui no chat, André Miranda colocou que o governador tem o curador invertido. É o quê? André, pois é. Gente, como nós dissemos logo no início, a gente está fazendo essa live a convite da Uniaselv, como parte da formação dos tutores do segundo semestre de 2020. Então, você, tutor, né, nesse momento, por favor, ou insira esse link, bit.ly/2bnf, lembrando que E maiúsculo, N maiúsculo, F minúsculo, 3, T minúsculo e Z maiúsculo. Para quem tiver um smartphone mais atual, por favor, use o QR Code. Aí, vocês vão ser direcionados para um formulário, onde vocês deverão inserir o nome de vocês, para que a gente passe depois para a coordenação, para ver quem está acompanhando, né, quem conseguiu descrever a resposta.
E, assim, a pergunta é, de que forma a curadoria pode auxiliar na sua prática docente? Né, baseado no que a gente disse desde o início até agora e baseado também no que a gente vai trazer para finalizar a nossa formação. Lembrando que vai ficar em aberto, vocês podem estar respondendo até segunda-feira, né, Tessi? E aí a gente vai estar repassando para ele com uma forma de presença, tá bom? Isso mesmo. Voltando ao efeito o nosso bolha, coordenador querido Paulo, né? Obrigada, Paulo. Essa tua imagem não está aparecendo, você tirou? Ah, tá, agora sim. No que diz respeito ao efeito bolha, a curadoria conduzida por professores deve ampliar, em vez de restringir, o repertório dos estudantes, buscando uma seleção de conteúdo que não limite o tema apenas a poucos aspectos. Então, baseado no que a Tessi disse ainda há pouco, a gente vai trazer uma temática para o aluno, mas a gente tem que levar em consideração também que o aluno ele pode expandir ainda mais esse conhecimento, né? Então, a gente não pode deixar ele ali preso naquela bolha, a gente tem que dar ferramentas, dar engajamento para que ele também siga, né, no seu protagonismo em busca desse conhecimento. Professor, quanto mais você estiver preparado para fazer a curadoria diante de tanta informação, construindo colaborativamente essa prática com seus alunos, a comunidade escolar estará mais apta a separar o que é relevante e confiável do que é enganoso. E isso, inevitavelmente, ultrapassará os muros da escola e alcançará toda a sociedade. Só um adendo, que essas informações que a gente vem trazendo em alguns slides, elas estão dentro do curso de curadoria de objetos digitais de aprendizagem, tá? Que estão lá na plataforma Escola Digital. Embaixo tem o link para que vocês acessem essa plataforma posteriormente e venham, quem sabe, a fazer esse curso, né? Que vai gerar horas e muito conhecimento para vocês. Já, Tess. Oi. Então, a curadoria de conteúdo EAD, né? Um professor determinado a atuar em curadoria de conteúdo EAD, ele precisa conhecer o perfil do aluno e da instituição de ensino que ele trabalha. Outras habilidades requeridas incluem atualização profissional, curiosidade, criatividade e preparação prévia para a qualquer momento propor alternativas de validação da aplicabilidade do conteúdo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu preciso conhecer o meu público-alvo. E aí, logo no início da live, né, a Amanda colocou aí as etapas necessárias. Isso me remete muito àquela fase inicial. Eu preciso conhecer o meu público-alvo, e não só ele. Eu preciso também saber qual é a missão da instituição de ensino que eu trabalho, qual é a visão e quais são os valores, para que, ao fazer a cura, né, ao fazer a seleção desses conteúdos, tenha sentido, né, para os meus alunos e para a instituição que eu trabalho. A gente precisa ter uma comunicação alinhada, né, entre a atuação do professor e do que a instituição de ensino que ele trabalha propõe como missão, visão e valores. Um dos desafios da curadoria na educação é saber lidar com tanta informação disponível. Os curadores, assim, são peças fundamentais junto às tecnologias para fazer esse mapeamento e dar significado científico e aplicável ao conteúdo acadêmico. Então, vejam bem, nunca se teve tanta informação como se tem hoje. É algo, assim, inédito na história da humanidade, a quantidade de informações que a gente tem ao fazer um toque no celular, né? A dar um Google, a fazer uma pesquisa. Isso não significa que essa informação ela é conhecimento. Isso não significa que toda informação que eu acesse pelo meu celular ou computador é uma informação científica, é uma informação que tem um conteúdo científico, teórico e fundamentado. E
nem significa que ela é aplicável ao conteúdo acadêmico. Então, eu preciso realmente, né, verificar essa escolha por meio da curadoria desses conteúdos que eu seleciono. E, além de tudo, eu não posso fazer isso assim em cima da hora. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu estar nessa área da tecnologia, né, digital, eu achava que ela gostava de quebrar na minha mão só para me deixar em apuros, né? Mas eu vou dizer uma coisa: se a tecnologia perceber que você está nervoso, que você está atrasado, que o teu horário está extrapolando, aí parece que trava, parece assim que tudo acontece para te deixar enlouquecida. Concordo com você. A gente nunca pode tentar fazer essas coisas em cima da hora. Precisa de planejamento e de muita preparação prévia para se, no caso de acontecer algum desvio de rota, a gente está preparado e não se perder no meio do caminho. Pode passar, Amanda. E aí a gente entra na questão de como fazer essa curadoria na EAD. Existem várias maneiras de fazer a curadoria na EAD. Com certeza vocês que são tutores, né, fazem diversos tipos de curadoria em vários conteúdos, né, mas não conhecem com essa nomenclatura. Então, a curadoria de conteúdo, né, até pouco tempo eu não sabia que esse era um processo de curadoria, algo que eu já faço diariamente com os meus alunos, né, agora, a partir de agora, nesse momento de pandemia, que a gente veio ter acesso a esse conteúdo, né, a saber que o nosso desenvolvimento ali, a nossa atividade enquanto tutor, enquanto professor, enquanto educador no âmbito geral, ela já estava passando ali por um processo de curadoria de conteúdos e informação. A curadoria de conteúdo, ela abrange o seguinte: encontrar o melhor conteúdo de várias fontes, geralmente conteúdo externo, mas também pode ser da sua base de conhecimento existente, filtrando para que apenas o conteúdo mais relevante faça isso, adicionando valor a esse conteúdo com comentários, contexto ou organização. A curadoria de conteúdos, ela fornece os seguintes benefícios exclusivos e adiciona impacto à sua estratégia de aprendizado. Então, a partir de agora... Oi? Opa. Só fazendo um complementinho, né? Eu não sei se tu ias falar isso agora, mas eu queria compartilhar. Eu também, quando eu comecei a estudar curadoria, eu fiquei assim, nossa, eu já faço isso, né? Só que eu chamo de pesquisa, né? Eu já faço isso, eu já faço essa seleção de materiais, só que não era uma seleção qualificada, né? Vamos dizer assim, não era algo que eu fazia sabendo que eu estou fazendo isso. A partir do momento que a gente se apodera, né, desse conceito de curadoria e sabe efetivamente qual a sua funcionalidade, a gente usa ele com mais sabedoria, com mais qualidade, né, com mais critério ao fazer a seleção de materiais. Era isso. É verdade, Tessia. E, assim, essa experiência, né, enquanto curador, depois que soubemos que somos já curadores de conteúdo, nos faz com que, quando a gente faça a pesquisa, a gente não se satisfaz só com uma fonte, a gente sempre vai buscar mais e mais, e aí, depois a gente faz aquele filtro de qual informação está mais relevante, qual informação está com embasamento mais adequado, né? E assim, ter esse conhecimento é interessante no sentido também de sempre auxiliar o aluno a fazer isso também, fazer essa curadoria dos conteúdos, quando ele faz ali o próprio paper do seminário interdisciplinar. Muitas das vezes chegam alunos com apenas uma fonte de pesquisa, 2 fontes de pesquisa, né? E aí você vai ver, tem coisas bem distorcidas, coisas contraditórias. Não, e a fonte de pesquisa, muitas vezes, é só o Wikipédia. É verdade. E quantas vezes a gente está rindo, mas a vontade é de chorar, né?
Dá. Tá rindo, Quantas mas vezes a gente, não só desse aluno, né? Assim, mas de vários alunos que chegam com apenas uma fonte, duas no máximo, e quando você vai ver o trabalho todo no Ctrl+C, Ctrl+V, e ali a gente, enquanto educador, tem que sentar ao lado do aluno e não vou dizer ensinar, porque isso ele já sabe, mas dar a orientação necessária para que ele entenda que, antes de trazer um conteúdo para o seu trabalho, é necessário que ele também faça a curadoria desse conteúdo. Né? Ele está falando sobre metodologia da pesquisa. Nossa, quantas coisas vão aparecer se eu colocar aqui no Google metodologia da pesquisa, metodologia científica? Então, ali naquele momento, eu encontrei várias fontes, vários conteúdos. Porém, é necessário que eu faça o filtro para ver qual está mais adequado à minha pesquisa. Vou olhar também as referências para ver se são pertinentes, né? Tanto que quando a gente trouxe os vídeos, por exemplo, existem vários vídeos, né, no YouTube que falam sobre curadoria, que falam sobre a pós-verdade, mas a gente teve esse cuidado de trazer para vocês Leandro Carnal, né, Mário Sérgio Cortella, que são referências também dentro dessa área da educação, principalmente, e são educadores contemporâneos que têm muito a contribuir e que a gente sabe que são bibliotecas vivas, né, Tessi? Além de tudo, eles são os nossos crushes, né? Nossos crushes aí pedagógicos. Então, acho que tem tudo a ver a gente trazer eles para a roda aqui para o meio da discussão. Nós vamos apresentar agora uma referência durante toda para a vida, né? A gente traz dos livros para a vida, assim, né? E usa várias citações direto. Enfim. Sim. Vamos agora apresentar alguns benefícios da curadoria na EAD. Né? Primeiro, que ela agrega conteúdo significativo. A partir do momento que eu faço a seleção, né, desses conteúdos que estão alinhados com o meu público-alvo, estão alinhados com a minha instituição de ensino, né, que eu trabalho, eu vou ter aí um ganho no que se refere a conteúdo significativo. Segundo, ele permite e capacita equipes de aprendizado e desenvolvimento de aprendizes. Então, eu não vou só ficar com esse conhecimento para mim. Eu vou partilhar ele com os meus aprendizes, né? Eu vou partilhar ele com os meus alunos. Eu vou estar aprendendo os conceitos essenciais de curadoria e vou estar repassando isso que é a beleza da educação. Você ter acesso a um determinado tipo de conhecimento e o que é que você faz com esse conhecimento que você adquire, né? O que é que você faz com esse conhecimento? Como você incorpora ele na tua vivência, na tua experiência e, principalmente, professores, como você transmite esse conhecimento para os teus alunos. Afinal, nosso objetivo enquanto educador é fazer com que os nossos alunos aprendam. E aprendam da melhor maneira, de uma maneira mais qualificada. E que esse conhecimento ele faça sentido para a vida e para as suas profissões. Então, eu vou o quê? Repassar essa curadoria de materiais, de estudos, de conteúdos para os meus alunos, para que eles possam estar fazendo curadorias de materiais, como a Amanda falou anteriormente. Né? Tá pesquisando em outras fontes, está qualificando cada vez mais a sua pesquisa. Terceiro, ele motiva os funcionários. Poxa, Tessi e Amanda, como assim motiva os funcionários? Gente, isso é autonomia. Você ter autonomia para estar alinhado com as diretrizes da sua instituição e trazer contribuições, né, a partir daquilo que você pesquisa, a partir daquilo que você constrói, é riquíssimo, você se sente pertencente. O sentimento de pertencimento, ele é algo que nos faz sentir importantes, né, no desenvolvimento de uma instituição, de uma equipe. Propaga a aprendizagem contínua. Esse daqui me remete muito ao item 2 que eu tinha comentado. A partir do momento que eu aprendo, o que eu faço com esse aprendizado, né? Eu compartilho. Enquanto educador, o nosso objetivo principal é esse, não é? Compartilhar saberes. E, por fim, o feedback. Esse daqui é um dos elementos mais importantes que existe
não vou nem dizer para a curadoria na EAD, eu vou dizer para tudo na vida. Tudo na vida a gente precisa de feedback, gente. A gente precisa desse retorno. A gente precisa saber como que as pessoas estão recebendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo. E tem mais. Não é só você ter acesso a essa resposta, mas o que você faz em relação a essa resposta. Que posturas você assume, que alternativas você busca para atender melhor o seu público-alvo, as expectativas e as frustrações que esse público teve em relação a você. Né? O feedback ele vem muito ao encontro disso. Você vai falar mais alguma coisa, Amanda? Queres complementar? No mais, com relação aos benefícios, eu só vejo benefícios da curadoria mesmo, assim, eu não vejo ela como uma prática ruim nesse sentido, porque a gente sempre busca algo melhor, algo mais eficaz para estar compartilhando com os nossos alunos, né, com os nossos amigos educadores, né, então eu realmente só vejo benefícios com a ação de curar. Muito bem. Pode passar, por favor? Então, gente, se você gostou, curte e compartilha. Aqui tem os bitmojis meu e da Amanda, que a gente é muito assim, cheia de coisinhas digitais. Então, a gente personalizou aí umas bonequinhas pra gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem sugestões para fazer para essa apresentação ou para esse material, vocês podem estar enviando para o e-mail pedagogiaqueinspira@gmail.com. Vocês podem estar seguindo a gente nas redes sociais @prof. Amanda Araújo e @Dacivanda Torres. Podem estar nos curtindo, compartilhando e seguindo no Face, Pedagogia que Inspira, e acessando o nosso site, www.pedagogiaqueinspira.com. Lá no nosso site tem várias discussões sobre as postagens que a gente coloca. Vocês podem estar lá trocando ideias com a gente. Está em aberto várias discussões, fiquem à vontade para compartilhar um pouquinho da concepção de vocês acerca do tema em debate. Uma coisa legal também lá da nossa página do Facebook é que diariamente a gente faz a curadoria de eventos, né, e traz para vocês eventos atuais, para que vocês, eventos com temas atuais, na realidade, para que vocês estejam sempre dentro das temáticas que são debatidas, né, na mídia em si. Os alunos de vocês, com certeza, chegam aí com perguntas e, às vezes, a gente ainda nem abriu o site, já foi publicado há 5 minutos e o aluno já está à nossa frente, né? E aí, exatamente, como conversar, como compartilhar dessa situação? Existem vários eventos que trazem aí coisas bem pertinentes, tá, gente? Muitos educadores estão passando por um processo difícil nessa pandemia, que nós sabemos. Então, lá tem muitos eventos que trabalham a questão do autoconhecimento, né, a questão da empatia, da ressignificar e da resiliência. De se auto-ressignificar nesse período pandêmico, né, no qual todos nós tivemos que lidar com alguns paradoxos, romper com algumas barreiras e nos reconstruir. Então, acho que uma das palavras de ordem para hoje e para tudo na nossa vida é estar aberto, né? É se permitir. Então, se permita, professor, construir, se permita partilhar, se permita errar e se permita aprender nesse processo, né? Então, a gente tem somente que agradecer ao convite que nós recebemos da instituição, da Uniaselv, na qual nós somos colaboradoras, com muito entusiasmo e muita alegria. A gente agradece muitíssimo esse convite e até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais. Amém. Tchau, tchau.